O Congresso aprovou ontem a PEC das bondades. E é claro que o Centrão quer uma contrapartida de Bolsonaro, mas eu não sei se Bolsonaro terá condições de entregar essa contrapartida. Porque o Centrão quer que Bolsonaro pare de atacar o TSE e o STF e comece só a falar da PEC das bondades. Só que isso coloca dois interesses antagônicos em colisão, porque a estratégia de Bolsonaro é diferente da estratégia do Centrão. E o Bolsonaro não tem escutado o bloco até o momento, ele vai escutar agora? Coloque nos comentários. Bolsonaro vai parar de atacar o TSE e o STF para ouvir o Centrão? E também se inscreva no canal, estamos muito perto da marca dos 170 mil inscritos. Faltam menos de 1000, então se inscreva e também deixe o seu like. E ontem à noite, finalmente o Congresso aprovou a PEC das bondades. Depois de muito adiar, depois de demonstrar muita fraqueza e principalmente falta de organização ali das suas bases, o Auxílio Brasil, ou melhor dizendo, a PEC das bondades foi aprovada. Só que nós não temos ainda tantas certezas assim dos impactos da PEC das bondades para a aprovação de Bolsonaro e principalmente das intenções de votos. Alguns economistas estão dizendo que todas essas bondades que o Bolsonaro está colocando na jogada não vão afetar a população mais pobre primeiro, mas sim a classe média. Principalmente a redução dos combustíveis, que até o momento é o ponto mais sensível que vai impactar a vida das pessoas. Mas por que chega à classe média primeiro? Porque a partir da classe média é que a população brasileira começa a consumir mais combustível, porque principalmente a classe média anda mais de carro e o preço dos combustíveis é mais sensível para as pessoas que andam de carro. As camadas mais pobres não andam tanto assim de carro. E as camadas mais ricas, eles têm dinheiro, eles colocam o combustível que for. Então esse principal impacto da redução dos combustíveis pega a classe média primeiro, que já declara apoio a Bolsonaro há muito tempo. Então o impacto do valor dos combustíveis para a redução do preço dos alimentos, para a redução da inflação, deve chegar à população mais pobre somente ali por volta de setembro ou outubro, talvez nem chegue a tempo do pleito. E os outros impactos da PEC das bondades, como o aumento do Auxílio Brasil e os outros benefícios, eles só vão começar a ser pagos a partir do mês de agosto, ou seja, não vai dar tempo suficiente para que o Bolsonaro consiga reduzir a rejeição. E alguns analistas de institutos de pesquisa estão dizendo que o valor do crescimento nas pesquisas vai ser de 1 a 3%. Já fiz vídeo explicando tudo isso, o link está aqui no card. E nós temos que lembrar também do próprio Auxílio Brasil, que fracassou. Alguns falam que fracassou enquanto política pública, mas definitivamente fracassou enquanto ação política para Bolsonaro, porque não reduziu a rejeição do presidente e também não trouxe os votos que o Bolsonaro esperaria que fossem trazer. Porque se você pegar todas as pesquisas de intenção de votos, os beneficiados do Auxílio Brasil, de modo majoritário, declaram apoio ao Lula. E por quê? Porque houve uma falha na comunicação do Bolsonaro, ou do governo Bolsonaro. O próprio Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, é alguém importante na campanha, falou sobre isso. Já fiz vídeo, vou deixar o link aqui no card. Porque os beneficiados do Auxílio Brasil, eles não associam o benefício ao Bolsonaro. Eles associam o benefício ao Lula. E esse aumento que o Bolsonaro deu de R$ 400, eles acreditam que é o aumento que foi dado em cima já do projeto que foi feito pelo Lula. E aí o governo tentou mudar os cartões, tirou o cartão do Auxílio Brasil, tirou o cartão do Bolsa Família, colocou o cartão do Auxílio Brasil, mas mesmo assim não deu certo. Não deu certo. Basta você pegar as pesquisas de intenção de votos. E o Bolsonaro precisa então comunicar o Auxílio Brasil, comunicar a PEC das bondades, comunicar as benfeitorias que ele tem feito para reduzir a sua rejeição. Mas ele prefere atacar o TSE, o STF e falar das fraudes, todo aquele discurso patético que o Bolsonaro faz. Mas isso não traz um voto a mais para ele. Na verdade, ele perde votos. Mas ele continua fazendo esse discurso. E por quê? É aí que está a questão. E se você chegou até aqui, claro, se inscreva no canal. O Bolsonaro, como você bem sabe, só que é importante para entender por que os interesses do Bolsonaro e do Centrão eles são antagônicos. O Bolsonaro, pessoal, ele ataca o TSE, ataca o STF, como foi feito ontem pelo ministro Paulo Sérgio, defesa do general, fala tosca, boba, mostrando que ele não entende absolutamente nada, que ele é um ignorante em termos de tecnologia e eletricidade, né? Vou deixar o link aqui no card, no meu comentário que eu já fiz, o pessoal tá falando que vai ter golpe nenhum. O Bolsonaro faz esses ataques justamente para falar que ele é um perseguido. Porque ele não pode mudar esse discurso porque ele sabe que ele vai ser preso. Então se ele mudar esse discurso, ele aumenta as chances de ser preso, porque ele vai falar, tá sendo julgado, por que ele tá sendo julgado? Tá sendo julgado porque ele cometeu crimes. Só que se ele atacar o TSE e o STF, ele vai falar, ele tá sendo julgado porque ele tá sendo perseguido pela corte, pelos dois tribunais. Então por isso que ele faz esses ataques. Retirar isso do Bolsonaro é ferir a sua principal estratégia de fuga da prisão. Agora, tem algumas possibilidades aí do Bolsonaro adotar esse discurso do TSE, de ataque ao TSE e ao STF. A primeira delas é essa que eu falei.
que o Bolsonaro ele ataca como uma estratégia para fugir da prisão. A segunda possibilidade é que o Bolsonaro ele não tem mais nada a apresentar. Então ele ataca o STF e o TSE, mesmo sabendo que isso tira votos dele, porque isso tira. Pesquisas internas feitas pelo Centrão mostraram que esse ataque antidemocrático do Bolsonaro, antirrepublicano, não beneficia, na verdade afugenta apoiadores que estão fora da bolha. Isso o próprio Bolsonaro tem muita noção, só que ele não pode abandonar esse discurso, porque esse discurso é o discurso que vai sustentar a fuga da prisão. É isso que ele faz. E o Bolsonaro tem a estratégia, teve a estratégia também, de manter a base ali fiel de 30%, isso desde 2019, para ir ao segundo turno apostando no antipetismo. O que ele não contava é que o antibolsonarismo fosse mais forte do que o antipetismo. Então ele conseguiu passar por toda essa turbulência do governo, mantendo uma base forte, atacando o TSE, atacando o STF para fugir da prisão, ou porque ele também não tem nada para apresentar, pessoal. Qual foi a grande realização de Bolsonaro enquanto presidente? Nenhuma. Ele não fez absolutamente nada. A pandemia foi um desastre, o governo dele foi um desastre, ele não tem uma obra para apresentar, então o que ele vai discursar? Não tem o que ele possa fazer, não tem o que ele possa discursar. Então ele vai atacar o STF, vai atacar o TSE na falta de um discurso melhor. Só que agora ele tem esse discurso, que é a PEC das bondades, ou a PEC do desespero, como você queira chamar. A questão que fica é, ele vai usar esse discurso agora? O Centrão quer que ele use. E essa é a contrapartida. Mas vendo todo esse histórico da vontade, da estratégia do Bolsonaro de escapar da prisão, eu não sei se ele vai adotar tanto assim esse discurso que o Centrão quer que ele adote. E qual é a melhor possibilidade que você acha? Coloca nos comentários. É uma estratégia para fugir da prisão? É uma falta de grandes realizações? Ou são os dois? Coloca nos comentários e se inscreva agora no canal. O Centrão, pessoal, ele quer agora que o Bolsonaro fale direto sobre o Auxílio Brasil turbinado e sobre a PEC das bondades, para evitar a falha de comunicação que ele teve com o Auxílio Brasil. Porque o Centrão tem a esperança que se o Bolsonaro começar a falar, ele vai ter uma redução na rejeição. Essa é a esperança do Centrão. Porque o Bolsonaro, e o Centrão, o Valdemar Costa Neto e Ciro Nogueira, eles não esperam que o Bolsonaro vença o pleito. O que eles querem é que o Bolsonaro reduza a sua rejeição para puxar votos. Esse é o objetivo. Porque o Bolsonaro, ele vai participar de campanha em todos os estados. E quando ele chegar, por exemplo, lá em Roraima, ele vai falar assim, esses aqui são os meus candidatos a deputados federais, então votem neles. Aí ele vai lá na Bahia, esses aqui são os meus candidatos a deputados, então votem neles. Então o Bolsonaro, tendo uma redução da rejeição, aumenta a possibilidade dele conseguir trazer votos para os candidatos do Centrão. E esse é o grande objetivo que o Centrão tem. Esse é o objetivo do Costa Neto, esse é o objetivo do Ciro Nogueira. Eles querem aumentar as bancadas, porque o poder hoje, pessoal, está no legislativo e não mais no executivo, por conta do orçamento secreto e de várias outras questões que eu já fiz vídeo também, já tem tudo explicadinho, vou deixar o link aqui no card. Agora, o Bolsonaro vai escutar as pretensões do Centrão ou não? E vamos fazer aqui, pessoal, um exercício de empatia, com o Bolsonaro. Vamos nos colocar no lugar do Bolsonaro. Já se colocou? Aí você vai colocar agora nos comentários. Você iria escutar conselhos do Ciro Nogueira e do Valdemar Costa Neto? Você iria ouvir o que o Costa Neto tá te recomendando? O Bolsonaro, ele passou 30 anos no Congresso. Ele foi do PP. Então ele conhece Valdemar Costa Neto, ele conhece Ciro Nogueira, ele conhece o Eduardo Cunha, o Arthur Lira, ele conhece todo mundo. E ele sabe que ele vai levar um chute no bumbum quando ele perder o pleito. Ele sabe que essas pessoas não são confiáveis. Ciro Nogueira estava com Dilma, estava com Lula e agora está com ele. Ele sabe que ele vai ser defenestrado. E por isso, conhecendo essas pessoas, ele cria barreiras para ouvi-las. Por isso que o Valdemar Costa Neto tá bravo com o Bolsonaro, porque o Costa Neto aconselha o Bolsonaro não escuta. Já também tem vídeo, vou deixar o link aqui no card. Mas coloque-se no lugar do Bolsonaro. Ele conhece as pessoas, ele sabe que ele vai ser traído. E ele pensa, poxa, eu vou escutar esses caras que só querem me usar ou eu vou seguir a minha estratégia para fugir da prisão? Porque quando eu for preso, ninguém vai lá me visitar. Ninguém, talvez nem o Aristides. Michele não quer. É uma posição difícil também para o Bolsonaro. Ainda mais que ele é alguém paranoico e não escuta ninguém mesmo. Mas você escutaria o conselho do Ciro Nogueira? Você escutaria o conselho do Valdemar Costa Neto? Coloque no comentário.